Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês essa serpentina para fogão a lenha, feita com um tubo de meia polegada, mas olha, sem solda nas conexões, tá? Porque ela é feita com um tubo inteiro. Então é uma serpentina ótima, tá bom? Aí você fica agora com os materiais que você vai precisar para fazer essa serpentina e também as ferramentas que serão necessárias para você poder estar fazendo essas dobras aqui, ok? Tá bom? O que nós vamos precisar para estar fazendo essa serpentina? No vídeo anterior, nós fizemos aqui uma com solda. Então eu passei as medidas e pelas medidas que eu havia passado, ela ficaria com 50 centímetros na parte maior, na parte de baixo, 47 centímetros na parte menor, 18 centímetros de altura e 21 centímetros de largura, para caber dentro do seu fogão. Então, com essas medidas, nós vamos precisar de 2,70 metros de tubo de meia polegada. Eu posso fazer a serpentina com um tubo de 3/8, posso fazer a serpentina com um tubo de meia polegada, de 5/8, de 3/4, enfim, tá certo? Então, você vai precisar 2,70 metros de tubo. Esse tubo aqui é tubo que a gente usa para refrigeração. Então, antes de você utilizar, você vai desenrolar, né, o tubo e vai fazer o que? Dar uma acertada nele. Aí você vai precisar do tubo, você vai precisar de uma mola dessa aqui. Essa mola aqui é mola para meia polegada, ó. É ela que vai facilitar, não é, a curvatura do tubo. Nós vamos utilizar duas porcas dessa aqui, ó, que é de meia polegada, tá vendo? Ó. E dois adaptadores desse aqui, que desse lado aqui é flange e desse lado aqui é meia polegada rosca comum, tá? Nós vamos precisar de uma trena, um lápis para fazer as marcações no tubo e o flangeador, que é o flangeador a gente vai usar esse daqui, que é de meia polegada. Ele flangeia meia, 3/4 e 3/8, ok? Então, qual o primeiro passo a ser feito? A gente dividir o meio do tubo. Tá? Então, se eu tenho 2,70 metros, é natural que o meio do tubo seja 1,35 metros, ok? Então, nós vamos marcar aqui o centro dele, o meio do tubo. Você vai fazer isso aqui, ó. Risca, certo? Você riscou o meio, beleza? Então, para você não se perder, eu sugiro que você faça o quê? Meça a mola. É você medindo a mola, ó, ela tem 35 centímetros e meio. Então, eu vou ter que jogar os 35 centímetros e meio aqui no tubo para poder ficar bem dividido. Então, vai dar 17 e 17,2, mais ou menos, para cada lado, ok? Aí eu meço aqui e meço aqui. Beleza, gente? Então, eu tenho o meio do tubo e tenho uma disposição que vai ficar a minha mola. Então, o próximo passo é a gente passar a mola pelo tubo.
Aí, como ele é comprido aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso pode acontecer, tá? Ele não querer passar. Mas ele não passou por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Que eu coloquei essa marquinha. Então, eu vou tirar essa fita. Melhor, vou passar pelo outro lado. Porque aqui eu sei que vai passar. Ó. Então, a gente vai pegar, vai levar até onde tem as marcações. Ó. Aqui. Aí a gente vai fazer isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que ele ficou? Aí é bom você fazer, sabe o quê? Pega a trena e meça para ver se ele ficou com os 21 centímetros. Aqui, ó, 21 centímetros. Ok? Então, dando os 21 centímetros, essa primeira parte ficou pronta, ok? Agora, o próximo trabalho é esse aqui, ó, que não é simples, mas ela vai andar, tá? Que é fazer com que a mola ande para a posição que eu quero. Ó, você vai rodando ela aqui, ó. Vai rodando, ela vai andar. Ó, vai andando. Rodando, girando, vai andando, certo? Aí ficou assim, ó, tá vendo? Ó, bem certinha a curvatura dela, certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu falei que ela tinha o que daqui até aqui? 47, certo? Então, se ela tem 47, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, dessa parte, medir os 47 centímetros aqui, certo? Medir 47 aqui e mede os 47 aqui. Só que ela precisa ficar com 18, certo? Então, a minha mola, ela não pode começar daqui, 8. Então, eu tenho que colocar 8 aqui, 8 centímetros aqui, certo? 8 aqui. E colocar 8 centímetros aqui, correto? E essa dobra aqui, gente, ela vai ser uma dobra menor, tá? Aí eu vou ter que fazer o quê? Vim com ela aqui. Melhor. Olha só. Eu vou ter que marcar esses 8 centímetros. Eu preciso marcar os 8 centímetros nela, na minha mola, para eu não perder a posição, tá? Então você marca aqui, ó, os 8, porque a dobra tem que ficar aqui, certo? Então vem aqui, ó, 8 centímetros, aí eu vou dobrar ela para que lado? Vou dobrar ela para lá, certo? Então vou fazer a dobra desse jeito aqui, ó.
de modo aos 47 que eu preciso. 47 está aqui, tá? Então, eu vou ter que fazer essa dobra assim, ó. Agora eu meço aqui e vejo se deu os meus 18. Ela ficou com 19. Então, vou ter que ajustar um pouquinho mais a dobra para ela poder dar os meus 18 centímetros que eu preciso. 18 centímetros. Então, ficou com essa dobra aqui, ó. Certo? Ó. Ficou assim. Ela vai ficar jóia, vai ficar bonita. Então, procedimento mesmo para poder fazer a retirada dela. Ó, a gente gira e vai forçando que ela vai andando, tá? E depois é só a gente fazer os ajustes nela para poder ficar certinha. Vai ficar muito boa. Tá, gente? Aí. Então, ela ficou assim, ó. Tá vendo? Coisa boa. A gente acerta, ajusta. Ó. Vou tirar agora essa parte de cá para eu fazer outra dobra. Essa foi. Saiu. Beleza? Ela estava aqui, agora está aqui. Vou marcar de novo, fazer o medida de novo, de 8 centímetros. Aqui. Eu venho com ela, passo por aqui. Aqui agora, tive que virar o lado dela. Então, 8 centímetros, deu aqui. Então tem que vir aqui, ó. Os 8 centímetros, tá aqui. Vou ter que fazer a dobra assim, ó. Ela ficou assim. Aí a gente faz os ajustes. É normal que ela fique, né? Assim, corretinha, certinha. Aqui, sobe um pouquinho. Desse lado ela desce um pouquinho. Aqui ela faz assim, para cá um pouquinho, certo? E a gente faz o procedimento agora para retirada da nossa, ó.
vamos retirar a nossa mola. Assim, ó, com giro ela sai tranquilinho. Ó, saiu. Agora eu vou medir para ver se está certinho. Ficou com 19 esse aqui. Mas aqui a gente pode ajustar, ó, assim. Ajustou, você segura aqui, ó, e acerta aqui, ó, porque agora ela fica certinho, tá vendo? Mas, gente, ó, serpentina, ó, sem a solda, sem as conexões, certo? Beleza? Mas olha, já fiquei muito contente aqui com o resultado, porque ficou muito boa. Ó, ficou muito boa a serpentina. Só lembrando, tá? Um detalhe. Olha só, que a água vai entrar de um lado, vai circular por ela e vai sair aqui, tá? Retornar para o seu sistema. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o flange. Olha, ficou com 47. Vou deixar a minha um pouco maior para eu poder utilizar no meu fogão a lenha lá. Essa aqui vai para o meu sítio, tá? Essa daqui eu preciso que ela fique realmente maior, porque o meu fogão lá é bem maior. Aí, de acordo com a necessidade, com a sua necessidade aí você vai estar fazendo, tá? Mas o padrão nosso aqui para poder fazer envio é com 50 centímetros o comprimento aqui. Então, a gente manda com 50, porque o tamanho da caixa que o correio admite para entrega é de 50 centímetros. Eu e a minha preta ontem fizemos, foi ontem? Ontem foi sábado. Nós fizemos uma remessa de um aspersor no Mato Grosso. Já tínhamos enviado, né, para Minas e para outra região, mas aproveitamos ontem, melhor, na sexta-feira, para poder fazer o envio para o Mato Grosso. Tá? Vou conferir a medida, porque eu quero que a medida desse lado seja igual. Gente, a gente está com o celular do canal aí disponível, tá? A gente vai deixar inclusive na descrição desse vídeo, porque se você precisar de uma serpentina ou de um aspersor, a minha preta ela é muito prendada, ela tem pano de prato, ela faz tapete, inclusive no canal Vovó Cidade tem alguns vídeos lá que ela fez, né, com as coisas que ela faz também. Então, se você gostar e quiser prestigiar, é só pega o número, entra em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? Só lembrando que o celular que a gente está disponibilizando, ele é apenas para a gente fazer as vendas. Vamos fazer aqui o flange, preparar, né? Da última vez eu falei, vou repetir de novo hoje, né? Eu não me canso de repetir. O flange, geralmente, quando você for fazer, é importante você observar a altura dele aqui, tá? Deixando sempre de 3 a 4 milímetros aqui nessa linha, ó. Tá bom? É mais ou menos isso aqui, ó. Ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Olha o tamanho. Então, se você fizer assim, você não perde um flange. Vão ficar todos ótimos. Então a gente agora está finalizando a nossa serpentina. Essa daqui já
Posicionou. Ó, o posicionamento é esse aqui, ó. Tá vendo? Bem posicionado. A gente flangeia. Até você perceber que já não vai mais. Aí pronto, ele está pronto. Tá? Se desmonta e verifica se ele ficou direitinho. Assim, gente, nós não perdemos nenhum. Tá? Eu tive um comentário no canal Nova Cidade. Teve um inscrito que comentou que na casa dele fizeram uma tubulação de gás. Alguém fez, não sei, não falou se foi alguém fez para ele, mas que utilizou aqui fita veda-rosca. Tá? Não cometa esse erro. Se o flange precisar de colocar alguma coisa aqui, alguma fita, porque ele não ficou bem feito. Isso aqui é feito, ó, para fazer a vedação. Olha só como é que fica. Ó. É feito para fazer a vedação. Então você colocou aqui, apertou, tá? Usa a chave apropriada. Então você fez aqui, pode ter certeza, não vai dar nenhum tipo de vazamento, se você fizer corretamente, tá? Ó, aqui ele já ficou bem firme, olha só, ele não mexe, aqui, aí você apertou, acabou, tá? A gente usa isso aqui, esse tipo de conexão, para ar-condicionado, e olha que o ar-condicionado, na maioria das vezes, a pressão dele é bem mais alta do que a pressão de um fogão a gás, o gás de cozinha, tá? Então, se a pessoa fez e colocou a veda-rosca, não prestou o flange, certo? O flange ele não pode levar veda-rosca. Ele tem que ser os dois materiais unidos, porque essa bucha aqui, ó, essa porca, ela é cônica. Então, na hora que você aperta, ela vai travando, ela vai fechando. Então, não há necessidade de colocar veda-rosca ali, certo? A gente instala aí ar-condicionado já há bastante tempo. Fazemos tubulação a gás também, tubulação de gás há muito tempo. Nós usamos sempre esse sistema. E não há necessidade de se colocar a chamada fita veda-rosca. Nem veda-rosca, nem não precisa colocar veda-rosca, não precisa colocar, né? Tem um outro produto que eles colocam também para fazer vedação em tubo, não há necessidade. Ficou certinho. Vamos puxar. Olha só como ficou. Ó, ficou jóia. Agora aqui a gente puxa e ó. Pronto. Ficou prontinho. Tá vendo, gente? Essa aqui, ó, é a nossa serpentina para fogão a lenha.
Serpentina para fogão a lenha, tá vendo? Ficou jóia, maravilha, ó. Tá vendo? Só lembrando, você não consegue fazer, nos prestigie, porque a gente vai estar montando aqui, preparando aqui, despachando para você. Bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Como montar, como fazer essa serpentina. Esperamos que vocês gostem do vídeo. Deixa o seu like, o seu comentário. Outra coisa, precisou, não sabe fazer, não tem tempo, não tem condições, o celular do canal vai estar aqui na descrição para que você possa entrar em contato para estar fazendo a compra. A gente vai montar aqui, despachar para você aí, certamente você vai receber na comodidade do seu lar. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua casa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.